Boa tarde, pessoal. Já Boa estamos tarde. a 1h10, né? Vamos dando sequência às nossas reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Essas reuniões ocorrem sempre na última quarta-feira do mês, e a gente convida todos que quiserem participar para trazer temas, sugerir temas, ou mesmo que não queira participar, mas tem algum interesse específico, para que a gente corra atrás, deixando esse espaço sempre aberto a todos. Então, hoje, especificamente, a gente tem o professor Ivan Casella, que é um cirurgião vascular do Hospital Sírio-Libanês e professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é um profundo conhecedor e tem uma intimidade enorme com os anticoagulantes orais diretos. E nós conversando, chegamos à conclusão de que tem algumas coisas que a gente precisa tentar normatizar para o cirurgião do dia a dia, aquele que está na frente de batalha, não está lá no grupo da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, para aqueles que estão no dia a dia mesmo, quais são as particularidades que influenciam nas decisões terapêuticas, ou seja, quais são dos anticoagulantes que a gente tem, qual que a gente usa, em qual circunstância, onde age, e o que a gente tem de perspectiva pela frente se der um pouquinho de tempo. Ivan, se quiser começar, vamos aprender. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. André, muito obrigado pelo convite. É um assunto que eu gosto muito. Eu espero que vocês possam aproveitar algo dessa aula. É uma aula bem direta, bem objetiva. Então, nós vamos falar sobre anticoagulantes orais diretos e vamos tentar desse hábito ruim que nós temos, que às vezes é claro que é natural que todo mundo tenha uma droga de preferência, mas às vezes ficar atrelado a essa droga em vez de entender o universo todo que nós temos de possibilidades à nossa mão. Esses são meus conflitos de interesse, mas hoje aqui não estou vinculado a nenhuma dessas farmacêuticas, tá? Então a gente sabe que no universo do tratamento da doença cardiovascular, você tem que lidar com grande quantidade de estatinas, dezenas de antihipertensivos, hipoglicemiantes orais. Então, essa é a realidade do clínico que cuida desses pacientes. Ele tem que saber muito sobre várias drogas. E nós temos ao todo 5 anticoagulantes orais, 4 diretos e a clássica varfarina. Então, o nosso cenário é bastante confortável e, ao mesmo tempo, nos dá uma certa obrigação de conhecer, ao menos, os detalhes de cada um, para que a gente saiba que, apesar da gente ter lá ter a droga que a gente usa, o nosso carro-chefe, a gente tem que saber que em determinadas situações, aquela droga que a gente usa menos, aquele anticoagulante que a gente quase não usa, pode ser muito efetivo naquela circunstância, tá? Bom, o nosso cenário de anticoagulação oral começou a mudar, na verdade, lá pelo ano 2005, foi apenas um insight assim do que ia acontecer com a chegada da chimelagatrana. Chimelagatrana prometia muito, era o primeiro dos novos anticoagulantes orais, né, que agora não é mais nem novo, né, dos anticoagulantes orais diretos, que atuavam sobre a trombina. E mal ela chegou no mercado, ela saiu do mercado por causa de efeitos sobre suicidade hepática. Então, em 2009, a gente reinicia essa era dos anticoagulantes orais diretos, com a publicação do trial do RECOVER, que era com a dabigatrana. Desde então, foram mais de 10 ensaios de fase 3, mais de 35 mil pacientes estudados, 4 anticoagulantes orais aprovados pela EMA, pelo FDA e agora pela Anvisa. Então, num cenário de tempo muito curto, de 2009 a 2016, já mudou completamente o cenário de tratamento da trombose venosa profunda, da tromboembolismo pulmonar, porque a partir de 2016, as diretrizes, uma das principais diretrizes, né, que é o American College of Chest Physicians, já deixava claro que DOAC era a primeira escolha no tratamento do TEF, e não mais varfarina. Tá? Então, em 2021, ainda sai esse statement aqui, vamos chamar assim, um update, né, deixando bem claro, em pacientes com tromboembolismo venoso,
trombose da perna ou embolia pulmonar, a gente recomenda apixaban, dabigatran, edoxabana ou rivaroxabana, aqui citados puramente em ordem alfabética, tá? Ao invés de antivitamina K, ao invés de dicumarínico, tá bem? Recomendação forte, com nível de evidência moderado. Então, realmente era uma mudança definitiva de cenário. E o porquê disso? Não é porque os DOACs são mais eficazes que a varfarina. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de eficácia para prevenir um novo evento tromboembólico. O grande trunfo dos DOACs estava numa redução dramática dos eventos de sangramento, particularmente os sangramentos graves, o que a gente chama de sangramento maior. Então, uma redução aqui, ó, de 37%, né? É o inverso do hazard ratio aqui, né? 37% menos sangramentos graves em comparação com a varfarina. Então, esse era um ganho de segurança absolutamente impossível de ser ignorado, tá bem? Bom, então esses são os estudos, eu não vou ficar falando detalhadamente de cada estudo, mas esses são os estudos com as 4 drogas que mudaram completamente o cenário. Cada dado em vermelho aqui, ó, significa um dado estatisticamente significativo. Então 51% menos eventos de sangramento maior com a rivaroxabana, 38% menos eventos de sangramento maior ou clinicamente relevante com a dabigatrana. Redução dramática, 69, 56% menos sangramento com a pixabana e também com a edoxabana, 19% menos sangramento maior ou clinicamente relevante. Esse cenário não tinha como ser ignorado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os racionais que a gente tem até hoje. Há estudos demonstrando clara superioridade e segurança dos anticoagulantes orais diretos versus os dicumarínicos, porém, não há ensaios de comparação direta entre os anticoagulantes orais diretos. Ninguém fez um estudo prospectivo, randomizado, da rivaroxabana versus a pixabana ou versus a bigatrana e assim por diante. Então, são detalhes técnicos e observacionais que fazem a diferença na escolha do anticoagulante, como, por exemplo, dados de farmacocinética, farmacodinâmica, alguns poucos dados de fase 4 que devem ser vistos com alguma ressalva, e atenção para grupos clínicos específicos. Gente que não está no meio da sua massa, os outliers, que merecem uma atenção diferenciada. Tá? Essa aqui é a nossa cascata da coagulação. Eu sei que sempre assusta de primeira vista, mas é muito simples. Tudo que for verde aqui são vias consequenciais sinérgicas. O que for em azul são vias paralelas que alimentam o processo. E em vermelho, nós temos elementos que, na verdade, inibem a cascata da coagulação. Então, nós temos 2 vias, né? A via extrínseca, ninguém mais chama de extrínseca, é a via do fator tissular, que ativa o fator 7,7A e vai para o fator 10. A via intrínseca, que a gente chama agora de via de ativação de contato, que é via fator também fator 11, 12 e 9, que vai chegar até a ativação do fator 10. Então, as 2 vias ativam o fator 10, que, por sua vez, converte a protrombina em trombina. Todos os anticoagulantes orais diretos já estão aqui, ó, já estão nessa via comum, as 2 vias. Os novos antagonistas do fator 11A que estão sendo estudados, eles atuam nessa via aqui, ou seja, apenas uma das 2 vias, o que, em tese, deixariam eles com menor risco de sangramento. E a varfarina atua em 4 fatores de coagulação, fator 2, 10, 9 e o 7, né, ou seja, tanto da via extrínseca, quanto da intrínseca, quanto da via final comum. Mas também atua sobre a proteína C e o seu fator proteína S, que são inibidores da coagulação, né? Então, vamos falar essencialmente sobre esses elementos aqui, os 3 inibidores do fator 10A e o inibidor do fator 2, inibidor da trombina, que é a dabigatran. Bom, em comparação entre os 4 e o nosso único indireto, que é a varfarina. A maioria deles atua no fator 10A, como a gente acabou de falar, rivaroxabana, pix e edoxabana. A dabigatran atua diretamente sobre a trombina. E os dicumarínicos, eles atuam sobre 4 fatores de coagulação, mas não de forma direta. Se você pegar dicumarínico e colocar no sangue, o sangue coagula normalmente, porque o que ele faz é inibir a carboxilação de fatores de coagulação, dos fatores de coagulação que estão sendo sintetizados no fígado,
Então, eles passam a ser sintetizados de uma forma inerte. Então, você precisa, por isso que a varfarina demora alguns dias para funcionar. Primeiro, você precisa limpar, entre aspas, né? Precisa acabar a meia-vida dos fatores circulantes para que os novos fatores de coagulação já inertes estejam predominantes. Então, vamos a alguns detalhes importantes de farmacocinética. Por exemplo, a dabigatrana, inibidor da trombina, ele tem uma meia-vida curta, por isso que ele é de 12 em 12, tá? Ele tem uma excreção predominantemente renal, isso merece atenção para os pacientes que têm função renal limitada, e ele tem metabolização via citocromo 0%. Isso é uma novidade excelente em termos de interação medicamentosa. Aí foi uma mudança dramática de todos os DOACs quando comparados com a varfarina. Tá? O xarelto e a edoxabana, vou pular um pouquinho esses dois aqui, o rivaroxabana e edoxabana, eles têm uma meia-vida curta também, mas o efeito deles sobre o antifator 10A é prolongado. Então, mesmo que a droga já tenha saído de circulação, ainda há um efeito residual. Por isso que são drogas que são apenas uma vez por dia. Tá? Eles já dependem menos de excreção renal, mas já tem algum grau de necessidade da metabolização por citocromo P450. A edoxabana, muito pouco, apenas 4%. E a pixabana também é uma droga de meia-vida curta, por isso que ela é de 12 em 12. Ela tem uma excreção renal muito baixa, e é por isso que a gente vai comentar que ela tem alguma função no paciente dialítico, e ela tem algum grau de metabolização de P450. Já a nossa varfarina a gente já conhece muito bem, ela leva alguns dias para funcionar, mas também leva alguns dias para deixar de funcionar. Isso tem um ponto positivo em algumas situações. E a metabolização via P450 é muito alta, explica muito em parte da interação que ela tem com outras medicações. Tá? Como é que a gente usa? A gente sabe muito bem. A gente tem que usar dicumarínico sempre em parceria com a heparina. Assim que o NR altera, a gente vai para deixar a droga puramente por via oral. Bom, nós temos duas drogas que também são precedidas de heparina, a dabigatrana e a edoxabana. Por que isso? Elas não precisam de heparina como a varfarina, mas só porque quando os estudos foram desenhados, havia uma percepção real de que na fase hiperaguda, as melhores drogas são as heparinas e heparinoides. Então, por uma questão de proteção do paciente, eles preconizaram 5 dias de heparina ou heparinoides. Depois migra direto para a medicação oral. Não tem essa de fazer igual a varfarina, que você dá as duas ao mesmo tempo. Isso não pode, não deve ser feito. E aí você dá dabigatran nessa dose, 150 de 12 em 12, ou edoxabana, 60 uma vez ao dia. E a edoxabana tem uma característica muito interessante que precisa ser explorada em situações especiais. Ela tem uma dose reduzida, não é reduzida, o certo é dizer, uma dose ajustada para pacientes de baixo peso, menor que 60 quilos, com clearance de creatinina ruim, entre 15 e 50, ou que usam drogas chamadas inibidoras da glicoproteína P. O que é isso? É uma proteína que funciona lá no intestino e que ela diminui, quando está bem ativa, ela diminui a absorção de certas drogas. Se você está tomando um inibidor da glicoproteína P, como por exemplo a quinidina, essa proteína obviamente vai deixar muito mais droga entrar, por exemplo, muito mais edoxabana ser absorvida. Então, se você está usando um inibidor desse, você dá uma dose mais baixa de 30 miligramas para evitar a hiperdose de anticoagulante. Tá? Já a rivaroxabana e a pixabana, a gente sabe muito bem, eles não apostaram em heparina no começo. Você começa com uma dose mais alta de rivaroxabana, 15 de 12 em 12 por 21 dias, depois migra para uma dose única diária de 20 miligramas. E a pixabana é 10 de 12 em 12 por apenas 7 dias, depois migra para a dose de 5 de 12 em 12. Bom, também dá para você usar na chamada profilaxia secundária, que é o quê? Não vamos confundir. É quando você você já tratou um evento de TEV, e aí você quer prevenir a recidiva no longo prazo. Você tratou na fase aguda, 3 a 12 meses. Agora você quer evitar que o paciente tenha uma nova TEV. Então você pode usar todas essas drogas aqui, às vezes com dose ajustada, às vezes não. A dabigatrana não tem uma dose de ajuste. A rivaroxabana e a pixabana têm uma dose menor de ajuste para pacientes com baixos riscos de recorrência e uma dose plena para paciente com alto risco de recorrência. Então, olha quantas ferramentas nós temos na nossa mão para evitar, não só para tratar a trombose na fase aguda, quanto para evitar a trombose, uma recorrência da trombose na fase já pós-tratamento. Eu não vou entrar nesses monte de detalhes, mas
Os anticoagulantes orais diretos mostraram grande vantagem sobre placebo para prevenir um segundo evento de trombose. Mostraram-se melhores também que a varfarina, porque tinham menos sangramento que a varfarina, aqui no caso da bigatrana, foi aqui que explorou isso daqui. E no caso da rivaroxabana, melhor também do que o uso de aspirina, ácido acetil salicílico, para prevenir uma nova trombose. Foi o estudo Einstein-Choice que mostrou que rivaroxabana em baixas doses é tão bom quanto altas doses, tão bom quanto aspirina, e sendo que ele é melhor que a aspirina, na verdade, melhor que a aspirina para prevenir uma nova trombose, sem aumentar o risco de sangramento. Tá? Bom, não vou ficar detalhando isso, mas só que vocês precisam saber o óbvio, que tem três drogas que foram estudadas para tratar trombose associada ao câncer. A rivaroxabana, a edoxabana e a apixabana. Os três mostraram-se não inferiores ao chamado padrão ouro, a dalteparina, com alguns detalhes. O que desempenhou melhor foi a apixabana, porque não aumentou eficácia, não foi pior em eficácia e não foi pior em segurança, não sangrou mais. Já a rivaroxabana, ele parece que foi melhor, foi mais eficaz que a dalteparina, mas às custas de mais sangramento. Tá? E a edoxabana também teve um pouco mais de sangramento, embora seja menos eficaz, e seja igualmente eficaz. Então, de todos, o que saiu melhor foi o estudo Caravaggio da apixabana, mostrando que ela era tão eficaz e tão segura quanto a dalteparina. Bom, aí vem o quê? Nós já temos 15 anos de DOACs correndo já. Então, você começa a ter alguns dados de fase 4, que é para ver se a realidade se confirma além do ensaio clínico. O que tem mais estudos foi a rivaroxabana, né, o Shalya, o Dresden, o Registro Nacional Dinamarquês, mostrando que sim, rivaroxabana ela continua sendo na vida real tão eficaz quanto a varfarina, sendo mais seguro que a varfarina. A mesma coisa foi a da bigatrana, foi um estudo que eu tive a oportunidade de participar, um estudo de fase 4 da bigatrana versus varfarina, e mostrou que a da bigatrana, numericamente apenas, foi melhor para prevenir tromboses, novas tromboses, em recorrência do tromboembolismo venoso, e foi melhor também em termos de mortalidade ou eventos de tromboembolismo sintomático. Mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. Também não houve mais sangramento. É uma droga que se mostrou tão eficaz e segura quanto foi no ensaio de fase 3. Eu só achei uma meta-análise, achei essa meta-análise bem interessante, de 63 mil pacientes, de 9 estudos observacionais, esqueci de escrever aqui, comparando aqui, ó, rivaroxabana versus apixabana por tromboembolismo venoso. E olha que interessante, ela encontrou uma tendência à superioridade para a apixabana para prevenir novos TEVs. Então, ela tem uma tendência a ser mais eficaz que a rivaroxabana, embora não tenha dado valor estatisticamente significativo. Agora, em termos de sangramento maior, ela teve superioridade. Ela foi 32% menos sangramento para a apixabana do que para a rivaroxabana, tá? Só que eu preciso lembrar, óbvio, né? Que isso é uma meta-análise, eu vou falar sobre isso daí. Então, ó, no geral, no final, a apixabana, chamado benefício clínico líquido da apixabana, foi 25% melhor que a rivaroxabana nessa meta-análise. No entanto, vamos falar aqui, é uma meta-análise de 9 estudos observacionais, não é nada prospectivo, não é nada randomizado, tem vários bias aqui apontados, tudo por esses quadros vermelhos aqui, está mostrando os diversos bias que as meta-análises têm. Eu sei que tem muita gente que é muito fã de meta-análise, mas nós precisamos entender que a meta-análise não ela carrega o peso da heterogeneidade e ela não é necessariamente melhor que os estudos que a fizeram. Você tem um monte de estudos observacionais, não adianta você achar que a meta-análise vai resolver a questão. Então, ainda merece, eu não diria de maneira definitiva, de maneira nenhuma, que a droga A é melhor que a droga B, que a droga C, e assim por diante. Há sim evidências de fase 4 que a apixabana sangra bem menos, isso tem movido muita gente para usar a apixabana, mas o ideal seria um estudo fase 3 prospectivo para mostrar isso daí, que não vai acontecer, diga-se de passagem. Bom, então agora nós vamos falar droga por droga, gente. Tá? Eu vou falar, não sei se, deixa eu tirar isso que você está atrapalhando aqui. Nós vamos falar droga por droga. Quais são suas vantagens e desvantagens? Da bigatrana. A dabigatran é uma droga muito segura. Nós temos vários dados de fase 4, tanto em tromboembolismo venoso quanto em fibrilação atrial, mostrando que é uma droga que sangra efetivamente menos que a varfarina.
Ela é uma droga dialisável, então ela pode ter esse aspecto interessante. Você precisa remover da bigatrana, você tem algum efeito por meio de hemodiálise. Ela é facilmente monitorizável, você monitoriza com tempo de trombina, tá? Não precisa daquelas terapias mais complexas. Ela pode ser usada com antirretrovirais, coisa que nenhuma das outras três é recomendada. Então, se o seu paciente, já aconteceu comigo, paciente no fim da consulta, já indo embora, senta e me confessa que não queria falar para ninguém da família, mas tomava antirretroviral, que ele tinha adquirido SIDA, ele não queria falar para a família, e eu tive que sentar ele de volta, rasgar a receita dele e fazer uma receita de dabigatrana para ele, que era a situação mais adequada para ele. E ele tem também um agente antagonista altamente eficaz, é o idarucizumab. Se o paciente já tem um sangramento por causa da dabigatrana e você aplica o idarucizumab, ela reverte completamente o efeito do idarucizumab da dabigatrana em 15 segundos. E como a ligação da dabigatrana com a trombina é reversível, quando você remove a dabigatrana, a trombina fica imediatamente ativa e começa a fazer o seu efeito coagulante. Limitações. Ela tem um problema muito sério de dispepsia. Tem paciente que não tolera tomar dabigatrana de jeito nenhum. Ela vem em cápsulas, então você não pode quebrar o comprimido e jogar numa sonda. Não pode fazer isso, não pode desfazer a cápsula. Ela tem uma alta dependência de excreção renal. Isso é ruim para os pacientes mais velhos. Não foi estudada para TEV em câncer, não pode ser usada. A posologia é de 2 vezes ao dia. Isso é uma limitação? É ruim para um jovem, por exemplo, que só vai tomar esse remédio na vida. Mas para o idoso, não é tão ruim. Aquele idoso que já toma várias medicações, isso não vai fazer diferença para ele. E as drogas que tem 2 vezes ao dia, como a Pixaban e a dabigatran, ela tem picos e vales menores, mais suaves. Então, isso é uma droga, talvez seja essa a explicação de por que essas drogas têm um perfil de segurança tão bom na fase 4. Tá? E tem que começar com heparina, como a gente sabe. Pulei um aqui. Rivaroxabana. É muito importante, né? Disparado, o mais estudado e o mais usado. É estudado para tudo, para flebite, para trombose, trombose de veia cerebral, situações de doença arterial, pós-revascularização. Então, ele é muito estudado. É o único estudado para indicação arterial, minto. Agora, em breve, nós vamos publicar um estudo que, inclusive, nós fizemos, um multicêntrico no Brasil, do uso da Pixabana em situações arteriais. Mas, sem dúvida, um estudo bem mais modesto do que o COMPAS, que foi de 27 mil pacientes, né? É uma droga que tem uma dose estudada, reduzida para profilaxia secundária do TEV. É uso oral direto, não precisa de heparina. Ela foi estudada tanto para câncer, para quem trombose é o câncer, quanto para profilaxia ambulatorial da trombose em alguns pacientes com câncer. E ela tem o seu antagonista, que é o andexanet alfa. O problema é que o andexanet alfa não chegou até agora no Brasil, está na mão da AstraZeneca, parece que esse ano vai chegar. O andexanet alfa não é um antagonista tão bom quanto o idarucizumab, que é o antagonista da dabigatran. Ele demora um pouco mais para funcionar e ele pode induzir a casos de trombose. Tá? O andexanet alfa é mais complicado, a gente pode falar só disso daí. Outras limitações. Em mulheres jovens, dá muita hipermenorreia a rivaroxabana. Para monitorizar, que não é muito comum, não precisa muito, você precisa de um antifator 10A específico. Então, não é qualquer laboratório que tem. E hoje em dia tem quase 30 genéricos da rivaroxabana. Tem muitas drogas boas que fizeram teste de bioequivalência, mas tem muito genérico de má qualidade. Tá? A Pixabana, muito seguro, tem estudos para dose reduzida na profilaxia secundária, é uso oral direto, pode ser usado com algumas limitações em pacientes que estão, inclusive, fazendo hemodiálise renal crônica. Tá? Foi testada tanto para paciente com câncer, que está com trombose, quanto para profilaxia da trombose em alguns pacientes neoplásicos. E tem o seu antagonista, eu acabei de comentar, que é o andexanet alfa. Limitação, posologia, 2 vezes ao dia, que dependendo da idade não faz diferença nenhuma, para aquele paciente que já toma um monte de remédio, não faz diferença nenhuma, e também tem a sua vantagem, como eu falei, quando é 2 vezes ao dia, evita picos intensos e vales profundos na concentração sérica da droga. E a monitorização também requer antifator 10A específico. Edoxabana. Tem uma característica que eu gosto muito da edoxabana. Ele é o único que tem uma dose, eu coloquei reduzida, o certo é ajustada, na fase aguda da trombose, para pacientes que têm baixo peso, têm clearance reduzido, ou que estão usando os inibidores da glicoproteína P. É o primeiro que foi
a ser aprovado para tratar câncer. Depois vieram outros dois também muito bons. E também tem o seu antagonista. Desvantagens: início com heparina, não foi estudado após 12 meses e requer monitorização por antifator 10A específico. Então, agora nós vamos falar por último da varfarina. Vantagens: baixo custo. Para mim é um argumento que já não justifica mais. Baixo custo é um argumento triste, porque não interessa preço, interessa custo-benefício. Então, vou ser honesto, eu acho que esse argumento do baixo custo, eu coloquei até é quase um eufemismo, vamos chamar assim. Não tem vantagem nenhuma de ser baixo custo quando uma droga é tão inferior assim, tá? Ele é o único adequado na síndrome de anticorpo antifosfolípide. Isso é muito importante, tá? Então, se o paciente tem síndrome de anticorpo antifosfolípide, a única droga correta de ser usada é a varfarina. Tem uma meia-vida longa. Isso é bom, porque se o paciente fica tomando remédio de maneira irregular, ele não fica desprotegido. E ele é o ideal para pacientes em condições especiais, extremos de peso, pacientes desabsortivos, paciente renal crônico, além da pixabana que a gente comentou. Limitações: claramente, ele é inferior em segurança. Você está dando uma droga inferior para o seu paciente. Ele interage com tudo, todo tipo de medicamento e todo tipo e uma série de alimentos. Tem um efeito anticoagulante irregular. Menos de 30% dos pacientes estão na faixa terapêutica na vida real. A monitorização laboratorial é fácil, mas precisa ser feita de forma frequente e precisa de começar com heparina. Finalizando, fiz um grande resumão para vocês aí, com um esquema de cores bastante intuitivo. Então, verde, muito bom; amarelo, ressalvas no seu uso; e vermelho, não deve ser usado. Então, para tromboembolismo venoso convencional, todos vão muito bem; o dicumarínico é inferior. Trombose com câncer, você pode usar rivaroxabana. Trombose associada ao câncer, você pode usar rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Não se deve usar dicumarínico, ele é inferior ao padrão ouro, que seria as heparinas de baixo peso molecular. O estudo CLOT de 2003 da Agnes demonstrou isso. Varfarina para câncer sangra mais e recorre mais, tem mais recidiva da trombose. Profilaxia da trombose em pacientes com câncer, profilaxia ambulatorial da trombose em pacientes com câncer. Riva e apixa foram estudados. Uma dose ajustada para o paciente na fase aguda. Só a edoxabana tem esse trunfo, além do dicumarínico também pode ser usado. Estudos para usar de longo prazo essas drogas, todos têm menos a edoxabana, tá? E drogas que fizeram um estudo de baixa dose na profilaxia estendida, ou seja, evitando a trombose e reduzindo o risco de sangramento. Quem fez isso? Rivaroxabana e apixabana. Varfarina também, um estudo clássico do Paul Ridker, no qual você, depois que tratar a trombose, você diminui o seu INR-alvo para 1,5 a 2. Um estudo excelente. Tá? Trombofilias em geral, todas as drogas podem ser usadas. Porém, vem a terrível síndrome de anticorpo antifosfolípide. Nesse caso, não se deve usar rivaroxabana. Foram fazer um estudo randomizado, rivaroxabana foi inferior. Deve-se usar o dicumarínico, a varfarina. A dabigatrana apresentou um grupo pequeno de casos que ela não chegou nem a publicar, mostrando que teria alguma eficácia no SAP, tá? Mas eu não usaria, exceto em situação excepcional. Você tem um paciente com SAF, ele por algum motivo não pode tomar dicumarínico, pelos mais diversos motivos, eu faria o chamado uso compassivo, né? Sem evidências científicas, quase que nenhuma, da dabigatrana por causa disso. Doença arterial, rivaroxabana, e em breve pretendemos publicar algo com a apixabana. Uso de antirretroviral, considere seriamente o uso de dabigatrana e secundariamente varfarina. Possui antagonista, todos possuem, na teoria. Na prática não chegou ainda o andexanet para os inibidores do fator 10, e nós temos o idarucimab, um excelente antagonista para dabigatrana. Remoção por diálise, só dabigatrana e ainda meia boca. E pacientes com hemodiálise, varfarina e apixabana. Podem dar o print na tela aí, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que seja útil. Bom, pessoal, a mensagem é essa. Apenas 5 anticoagulantes orais são usados na prática diária do clínico cirurgião vascular e angiologista. Então, havendo 5, nós temos a obrigação, quem quer tratar de tromboembolismo venoso, tem a obrigação de conhecer todos, compreender suas vantagens e suas limitações.
Mensagem é essa, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpas e vamos conversar. Muito obrigado. Puxa, Ivan, foi excelente, excelente mesmo. Acho que a Obrigado. gente passou por quase todos os tópicos que podia. Obviamente não dá para se aprofundar em todos, mas passamos Já peço muito. desculpas que eu não falei nada do fator 11, que eu sabia que não ia dar tempo. É, a gente vai guardar isso para a próxima. Boa. Eu só tenho a agradecer, acho que foi realmente excelente. E para debater, infelizmente a gente tem pouco tempo, mas a gente tem gente muito bacana aqui. A doutora Audrey Zenaide, que é médica hematologista do Núcleo de Hemorragia e Trombose do Hospital Sírio-Libanês e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, está conosco aqui para dar a visão do hematologista, né, que é um pouquinho diferente da do cirurgião, enfrenta as mesmas dúvidas, etc., mas é uma visão, vamos dizer, melhor da coagulação, não dos efeitos só do remédio, coisas mais básicas da ciência básica que eu acho que o cirurgião se perde no dia a dia. Audrey, está mutado. Pronto. Oi, André, Ivan, foi excelente, super completo. Parabéns. Eu tirei várias fotos. Obrigado. Obrigado. E eu acho que o que eu posso contribuir é falar alguma coisa sobre, pontuar algumas coisas que acabam interferindo na nossa conduta do ponto de vista prático, né? Então, a gente, alguns pontos, né, que eu queria falar. Para paciente, hoje em dia está cada vez mais comum a gente ter paciente que foi submetido a cirurgia bariátrica, gastroplastia, enfim. E aí, não sei até se você quer comentar sobre isso, Ivan, que tem essa questão de você precisar ir do ambiente da mucosa gástrica aí para melhor absorção de rivaroxabana e a apixabana, você pode ter aí uma absorção por todo o trato gastrointestinal, né? Então, que a gente, nesses casos, a gente acaba preferindo a Pixa, não sei qual que é a sua vivência, a sua conduta. Quer que eu comente agora ou você quer falar? Como é que você Pode, quer fazer? pode, pode, claro. Tá, eu acho que. Não, eu concordo com você. Eu vou ser honesto, na fase hiperaguda, eu às vezes fico um pouco com ressalva de usar os DOACs. Hiperaguda, assim, o sujeito operou faz muito pouco tempo. Mas a verdade é que com o tempo, esse paciente readapta tudo, e eu acho que a terapia de escolha eu concordo com você, a Pixa ou o Riva, eu também prefiro a Pixa, mas se a gente não tem estudo comparativo nem no principal, né, o que tirar no detalhe. Então eu entendo aquele médico que por algum motivo queira dar a rivaroxabana porque é uma vez por dia, ou a gente que acaba usando mais a Pixabana. Eu acho que é bastante interessante. Aliás, até uma colega falou isso aí sobre situações especiais, como dar uma aula só para isso, né? Para a gente falar sobre extremo de peso, Sim. paciente que operou, paciente que está fazendo uso de tal e tal medicação, renal crônico. Há espaço para a gente falar muito de trombose, hein? Mas eu concordo contigo. Eu acho interessante usar medicações que, como você falou, têm absorção em todo o trato gastrointestinal. E agora, se você tiver um paciente que por algum motivo, seja pós-bariátrica, que ele está muito desabsortivo, às vezes vale a pena você pelo menos fazer o quê? Pelo menos numa fase inicial, fazer o antifator 10A, ver se você não está tendo uma surpresa aí, que esse paciente não está, às vezes, absorvendo a medicação da maneira que a gente esperava dele. Então, nesses casos, não, eu não digo na fase aguda Não, também a concordo com gente você. super, né, prefere
sei lá, enoxa, ou heparina, enfim, que às vezes até Sim. tem essa questão de ser tem um efeito anti-inflamatório, a gente fica com o Aham. paciente mais na mão, parece que eles respondem melhor mesmo. Na nossa prática é o que a gente acaba fazendo, mas a gente acaba pegando menos do que vocês na fase aguda, Sim. né? Vocês são mais chamados, mas enfim. Outra coisa que eu queria comentar também é em relação, até saber sua experiência, a experiência de vocês, né? Para paciente que está em uso de rivaroxabana, às vezes, isso é uma experiência pessoal, tá? Uma impressão pessoal, mas às vezes a gente vê paciente que está tomando riva, e principalmente nessa fase de risco de recorrência baixo, né, que está aí na dose de 10 miligramas, e às vezes o colega acaba não pontuando, acho que é uma coisa que a gente acaba vendo no consultório, que não é todo mundo que comenta com o paciente, principalmente o paciente que é um pouco, que tem o IMC um pouco acima aí do normal, que precisa ser ingerido sempre com o estômago cheio, né? Não é uma coisa que todo mundo comenta, que depende disso para absorção, e que pacientes que estão aí com essa dose de rivaroxabana reduzida e que entra numa situação de maior risco do que o basal, né? Então, sei lá, o cara teve trombose, fez uso aí prolongado por um período maior aí de riva na dose de 20 miligramas, e aí reduz para 10, e a gente já viu eventualmente alguns casos aí, ou do paciente que é imobilizado, ou que vai fazer uma viagem de avião, e que apresenta recorrência. A impressão que eu tenho é que nessas situações a gente tem que pensar que ele está num risco baixo, mas que o risco pode aumentar, e que nessas situações a gente. Eu tenho essa conduta, assim, quando o paciente está tomando Riva, né? De aumentar a dose nessas situações. O que você acha? Olha, aliás, obrigado por você falar disso, porque é uma coisa que eu nem abordei, acho que isso é muito importante que você comentou. Eu acho importante, ou seja, uma boa estratégia. Eu confesso que eu sou um anticoaguleiro. Se eu acho que o paciente tem alto risco, eu tenho uma tendência maior a manter dose plena desses pacientes, Eu tá? também. Eu nunca reduzo. A não ser que o sujeito seja mais frágil, tenha um risco de sangramento que não possa ser ignorado, não adianta você falar assim, toma 10. Não, peraí, no seu caso, meu amigo, você não pode tomar 10. Porque às vezes o sujeito teve uma trombose literalmente do nada, você não sabe por que ele teve, você não descobriu ainda porque ele é trombofílico, mas você já sentiu que não tem. Ainda mais se ele já segundo caso, aí já não é nem prevenção, né? Já é anticoagulação perene. Mas eu acho essa questão sua muito importante. Ele não pode ficar. O paciente anticoagulado nunca está no piloto automático. Isso que a Alda falou é muito importante. Ele está com baixo risco agora. Vai acontecer algo na vida dele que vai jogar ele num alto risco, mesmo que de forma temporária. Alto risco de recorrência. Não fique assistindo, faça como a Alda mencionou. Intervenha, aumenta a dose, mesmo que temporariamente. Achei muito inteligente o seu comentário, muito bom. E é, o, o que eu ia falar? Se você acha que. Achei legal você pontuar na sua apresentação que talvez aí na vida real, nesses estudos aí, pós fase 3 e de vida real, principalmente nesses países que eles têm toda a população, toda a base de dados da população, até acho que tem um estudo que comparou antagonista de vitamina K, Riva e a Pixa, e que a Pixa foi melhor tanto em relação a risco de recorrência quanto a sangramento, e que isso talvez seja porque a tomada é 2 vezes ao dia, então talvez por sorte ou eventualmente, né, porque teve um racional mesmo para isso, que é uma dose menor, então faz menos pico e menos vale, e o paciente fica num steady state aí, talvez seja por Sim, isso, né? sim. Achei legal você comentar. Não, é isso mesmo, é o que aparenta, né? Também o fato de você esquecer uma dose de Apixa tem um impacto muito menos É. ruim do que você esquecer uma dose de rivaroxabana ou de edoxabana, por exemplo. É uma dedução que ninguém provou, né? Mas assim, você vê que as duas drogas que sangram menos, inclusive para fibrilação atrial, que são a dabigatrana e a apixabana, são justamente tem esse perfil aí dessa tomada 2 vezes ao dia. E eu gosto da tomada 2 vezes ao dia. É ruim para o jovem, né?
Mas se você já tá na fase da cartelinha, né? Que você tem aquela É, cartelinha, de manhã é esse, hora do almoço é esse, de noite é esse, tanto faz ser uma como duas vezes, isso não vai causar um desconforto posológico. eu já estou na fase da cartelinha. Vamos mudar de É, Estamos tom. é, prejudicando. Vamos mudar de tom. Eu, agora, eu vou só dar andamento para depois a gente poder aham, chamar. Depois a gente lógico, lógico. volta. É, eu convidei também um colega nosso, que é bastante presente no grupo de trombose e hemostasia, mas que não é do nosso meio, é um cirurgião vascular do Rio Grande do Sul, formado lá, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está envolvido na nossa sociedade, na Sociedade de Cirurgia Vascular no núcleo de trombose, coordenador do núcleo de medicina vascular do Hospital Moinhos de Vento, ou seja, nosso primo do Rio Grande do Sul, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, e que também é membro do Comitê Nacional de Especialistas em Trombose e Hemostasia pela FEBRASGO, que eu acho que é um tópico, né, quando a gente entrar no tópico ginecológico e obstétrico, a gente vai ter mais coisa para discutir que não tem fim. Marcelo, se você puder ajudar a gente, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, um abração aqui do Sul. Agradeço aí imensamente o convite do André, do Ivan, a Audrey, a minha parceirona aí. E a aula tá espetacular, o André esgotou o tema, né? E a gente tem algumas coisinhas que eu acho que dá para dar uma pincelada, como quando o André me chamou para me convidar, ele disse assim: Marcelo, tem aqueles colegas que são os trialistas e tem os colegas que são, né, os de atendimento ao paciente. Eu leio os trials, mas eu atendo muito paciente, então, e converso com muito colega e atendo muito familiar de colega, então as coisas difíceis geralmente elas se repetem. E eu acho que uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Uma coisa que eu acho que é assim, emblemática nesse nosso mundo aí de trombose, até para ver, é a profilaxia após a alta hospitalar. A profilaxia após a alta hospitalar, né? A gente tem em relação aos DOACs, alguns estudos na área de ortopedia, alguns pequenos na área de uro, mas nada muito assim aprofundado e ainda não consta na bula brasileira o uso dos DOACs como profilaxia, só que, por outro lado, os DOACs são muito práticos de utilizar e, como bem disse o Ivan, nós temos vários genéricos, o preço melhorou muito e a enoxaparina ainda está muito cara e ela é injetável. Então, sempre fica aquela vontadezinha, os caras, Marcelo, aqui eu operei, o paciente fez uma gastrectomia, vou mandar para casa, será que dá para usar um DOA que eu vou ter que mandar comprar a Enoxa? O cara tem indicação de extensão de profilaxia. Então, a gente sempre tem aquela vontade de usar os DOACs e às vezes até mata no peito e usa, né, Ivan? Sim. Então, queria ver o que que vocês acham dessa ideia, o que que vocês usam aí na prática. Olha, eu acho que a gente sabe muito bem, o cenário onde foi bem estudado o DOAC para profilaxia foi cirurgia ortopédica. Isso foi esgotado de forma bem clara. Também tem algum cenário aí em câncer, algumas coisas assim, mas eu confesso que, no geral, é claro, se o paciente precisa fazer uma profilaxia e não tem como acessar o uso de heparina, você pode considerar. Eu ainda sou um purista, eu sei, a heparina é uma droga tão fantasticamente boa em tantos aspectos, que dentro do possível eu sei que o atrativo do preço é grande, mas dependendo do cenário, eu gosto de não ficar inventando muita moda, não.
a não ser que eu tenha alguma base científica para fazer isso daí. É importante lembrar que às vezes você quer quebrar o galho do paciente e no fim o galho quebra na sua cabeça. Se você tiver uma complicação e você fez um uso não indicado da droga, às vezes você se complica aí por um motivo às vezes desnecessário, né? Não, eu concordo. É que essa pergunta ela sempre vem, né, pra gente, né, Ivan? O que você acha? Vai dar alta? Mas eu concordo que, né, os pacientes de alto risco, a enoxaparina sempre vai nos garantir mais, e também em relação a sangramento menos, né? Mas é uma coisa que a gente tá sempre tem alguém perguntando, e é uma dúvida que está sempre presente, né? Uma coisa, gostei do que a Audrey falou a respeito dos pacientes depois na extensão do tratamento da trombose, que a gente muitas vezes reduz a dose, né? Depois para manutenção. E na minha prática, eu vou dizer o que eu faço, né? Eu gosto de reduzir a dose nos extremos de vida. Se o paciente é muito jovem, eu tenho um catatal, eu tenho um amigo meu que tem uma academia de jiu-jitsu. Então, as tromboses dessa gente de jiu-jitsu aí sempre cai para mim. Então, esses pacientes jovens eu costumo, depois, na extensão de tratamento para paciente que tem trombofilia, ou a partir de um segundo evento, eu costumo reduzir a dose dos DOACs, e, e nos velhinhos, por sangramento, por confusão de uso de uma série de medicações também. Então, nos extremos, eu tenho uma tendência a baixar a rivaroxabana de 20 para 10, o Apixa de 5 bid para 2,5 bid. Então, nesses extremos, eu tenho essa tendência, e sempre que o paciente vai ser submetido à cirurgia, vai para voo longo, qualquer coisa do gênero, daí eu retorno para a dose padrão. Essa é a minha ideia. Vou pegar o gancho da durabilidade, Marcelo. Quem quiser vai perguntando, interrompe a plateia grande hoje de todo tipo de especialistas, é ótimo. A Rebeca, nossa amiga Rebeca, está em Brasília, né? Te parabeniza e pergunta: para profilaxia secundária de pacientes com TEV e câncer em atividade, o ideal seria manter a dose full dos DOACs ou reduzir para profilática depois de 6 meses? Então, com É, doença ativa, né? Câncer ativo. Eu excelente fui, pergunta. eu fui no europeu de TEV, fui em Mainz, em maio, fui na Alemanha, e tava a doutora Pabinger, que é uma das maiores especialistas em câncer associado a trombose associada ao câncer, e eles estão estudando inclusive novos marcadores além de dímero D para trombose associada ao câncer específico. Para cada tipo de tumor tem muita coisa nova vindo aí. E aí eu estava na plateia, e a gente tinha um aplicativo e fazia perguntas, e algumas perguntas iam adiante, outras não. E eu fiz essa pergunta aí para ela, e ela disse que na prática dela, que é o que eu acabo fazendo, ela, né, o paciente que tem indicação o paciente com câncer de se manter, né, com a medicação, é o paciente ou que segue com doença ativa, ou o paciente que segue em tratamento oncológico, sendo ele qual for. Então, enquanto isso acontecer, a gente tem que manter o tratamento. Eu costumo baixar, e foi o que a plateia lá concordou, depois de um ano de tratamento, não 6 meses. Depois de um ano que nunca mais apareceu nada, eu baixo a dose, mas isso também é uma coisa que não está em nenhum tipo de estudo ou ensaio clínico ainda. Sei o que que Ô, o Ivan Antônio, acha. olha, nós temos que lembrar o seguinte: o paciente com câncer ativo, ele tem mais risco de recidiva,
só que ele também tem mais risco de sangramento. Então, mais que o Exato. dobro. Então, a gente fica nessa situação. Mas dá para diferenciar um pouquinho. Você tem, por exemplo, um câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo do ponto de vista de trombose. Eu vou tentar manter esse paciente com dose plena o tempo todo, a não ser que ele esteja tendo sangramento. Então, tem que ser uma resposta individualizada. Nesse momento, o que está arriscando mais para o paciente? Um sangramento ou uma recidiva da trombose? Se for o sangramento, tudo bem, a gente pode considerar uma dose mais baixa. Tem até nomogramas para a gente calcular isso. Mas, em linhas gerais, Rebeca, eu tento considerar o paciente se o câncer está ativo e ele já teve uma trombose, né, relacionada ao câncer, então o fator de risco dele está pleno, está 100% ativo ali, esperando a oportunidade de uma recidiva. Dentro do possível, eu manteria esse paciente com dose plena até que o oncologista me dissesse que esse tumor está já numa fase de controle mais avançado, já não está mais com terapia agressiva e tal. Aí você pode considerar uma redução. O Antônio perguntou uma coisa muito interessante, né? Até porque a gente do dia a dia às vezes age de forma escalonada, né? Então, o Tonico perguntou, parabenizou pela aula e perguntou sobre o tratamento de uma TVP extensa com DOACs a nível domiciliar. E aí eu já pego o gancho e falo assim, acho que todos nós cirurgiões vasculares gostamos de, na hora que o cara tem essa trombose, que ele é muito sintomático, começar com heparina ou com heparina de baixo peso, com efeito anti-inflamatório, para depois ir para o DOAC. Mas vamos considerar aquele doente que quer ir direto para casa. Como é que vocês pensam a esse respeito? Olha, André, você já falou tudo. Eu acho que a heparina, nesse momento, ela é muito interessante. Acho que tem uma droga que todo mundo gosta, independente da especialidade, é a heparina, né? Todo mundo defende, é uma droga sensacional. E eu, sim, eu gostaria de fazer até deixar o paciente com heparina. Se ele quer ir para casa, eu ainda sim insistir para ele ir para casa com alguns dias de heparina subcutânea para ele mesmo se virar. Às vezes o paciente não tem condição, ele não tem condição financeira, aí você tem as possibilidades. Eu, particularmente, usaria a pixabana. A pixabana começaria, então, com a pixabana em dose, que é dose de ataque, como a gente fala, né? Mas é o que você falou, eu gostaria sim de até manter esse paciente internado, heparinizar ele, esperar uma melhora clínica, uma resposta, que tem também, como a Alda comentou, né, o efeito anti-inflamatório, e aí vai para casa direto com a medicação. Uma coisa interessante, né? Às vezes o seu paciente ficou internado, tomou 5 dias de heparina direto. Aí, por exemplo, ele vai para a pixabana. E você não precisa dar aqueles 7 dias de dose de ataque. Eu já desconto 5 dias da dose de ataque. Entendeu? Então, como esse tipo, ele já tomou a dose de ataque, não sob a forma de apixabana, mas sob a forma de heparina de baixo peso. Então, em vez de eu dar mais 7 dias de apixabana em dose alta, eu reduzo para 2 dias. E depois ele vai para a dose padrão, que é 5 de 12 em 12. A mesma lógica eu aplico também a rivaroxabana. Eu estou trazendo as perguntas que estão aqui no chat, né? E eu tenho uma baciada aqui de perguntas. Tem uma da Cris aqui, né? A Cris te parabenizou e aí ela perguntou sobre o uso de DOACs em situações de risco. Acho que, em especial viagens, isso já foi bastante conversado aqui. Eu só vou pegar esse gancho e perguntar da pagelança, né? Quando a gente sai dos trials e fala assim, primeiro, o que é viagem longa? Segundo, quanto tempo de anticoagulante que você vai dar, seja ele profilático ou, como a Audrey brilhantemente lembrou, subir a dose daquele que está em baixa dose. Quanto tempo, né? Cada um acho que tem a sua crença aí, né? Eu pessoalmente acabo usando 1 dia e meio, né? Ou 3 doses, né? Durante voo, mais um pouco até o cara chegar e dormir num hotel bem hidratado e numa situação que ele levanta à vontade. Dose que às vezes é a metade, às vezes não, depende da situação. Como é que vocês conduzem isso? Porque eu acho que isso realmente é uma coisa muito do dia a dia, da prática de cada um. Bom, a definição de viagem longa tem alterado. Eu já vi gente definindo com apenas 4 horas, já considerando uma viagem longa. A maioria considera a partir de 6 horas. Eu acho que é como a Aldeia falou, se o indivíduo já está tomando um remédio,
você ajusta a dose, não vai inventar de dar outra medicação. Se ele não está tomando, primeira questão, eu vejo há um certo abuso no uso dessas drogas. Muita gente que não precisa de tomar, está tomando para viajar. Se você vai fazer, a terapia certa mesmo é enoxaparina ou fondaparinux. Mas vamos dizer que o paciente não quer tomar, e o apelo, como o Marcelo falou, o apelo do DOAC é muito forte, ele é via oral e é mais barato. Então você tem que lembrar que essas drogas têm o chamado steady state. O ideal mesmo, essa droga vai estar efetivamente consolidada como terapêutica após umas 48 horas. Então, paradoxalmente, se é para tomar anticoagulante, começa tomando umas 48 horas da viagem e estende a pelo menos a mais um dia. Detalhe, tudo que eu acabei de falar agora sobre anticoagulante e viagem aérea é empírico. Tá? A quantidade de evidências para o uso em viagem aérea é muito, muito pouca. É o que eu chamei de pagelança. Não é uma Aldrin já pagelança, falou mas mais ou menos como é que faz, Marcelo faz como? Eu Aldrin faço já voltou. assim, ó. Eu faço como eu faço o que o Ivan disse, né, primeiro a gente tem que selecionar paciente de alto risco, né? Não vamos dar anticoagulante para qualquer um. Tem sempre um familiar, alguém quer pedir um anticoagulantezinho para ir viajar, né? E aí eu disse, olha, eu acho que o risco de tu ter uma hemorragia é muito maior, né, num esqui do que tu fazer uma TVP no avião. Então, eu, mas nos pacientes que eu considero de alto risco, geralmente eu faço mais ou menos o que o Ivan falou. Eu dou um comprimido na véspera, um no dia da viagem e um no dia seguinte. Eu dou 3 dias para ida e 3 para volta. E dose qual? O o que eu mais eu dou geralmente dou 20 de rivaroxabana, né? E se eu acho que o paciente tem um pouco mais de risco de sangramento, é idoso, já teve uma TVP provocada que ficou, às vezes é paciente da gente, tu sabe que ficou refluxo de hipoplítea e fibular, e aquilo ali tem mais estase, então aí eu dou 5 de apixabid véspera no dia e no outro no dia seguinte. Mas Aldrin, com totalmente empírico. que dose qual? Então, eu vou falar da minha pagelança, né? O Então, que é longa? é, é, eu costumo usar, indicar. A gente tem muito paciente que com diagnóstico de trombofilia, que nunca teve evento, ou paciente que já teve trombose, suspendeu a anticoagulação, que não tem indicação de anticoagulação perene, né? E eu gostava de fazer enoxaparina, que era o que, apesar de não ter quase nada de evidência, era o que já tinha sido mais utilizado e eu tinha medo de fazer DOAC, né? E recentemente eu tive uma paciente falando aquela coisa da pagelança da minha experiência, uma paciente com Leiden, médica, Leiden homozigose, que nunca tinha tido evento, e eu acabei fazendo a pixabana, e aí eu fiz a pixabana na ida e na volta. E na volta, ela foi uma viagem de, não sei se foi 8 ou 12 horas. Eu fiz a Pix, a 5 miligramas 2 vezes ao dia, e ela veio com a perna cruzada. E quando ela chegou, 2 dias depois, uma dor, assim, eu não tenho certeza se foi trombose ou não. Ela fez um ultrassom que o colega colocou que era uma trombose distal. E aí aí passou alguns dias, ela ainda continuava com dor, foi no consultório de um colega vascular que refez o ultrassom, não tinha nada, e aí já queria suspender, né, a anticoagulação. Então, assim, não sei se foi evento ou não, mas eu fiquei com medo. Então, eu prefiro fazer enoxa e pronto. Pronto, acabou, não tem que começar antes, porque eu fiquei com medo. Então, eu só faço enoxa. Ivan, Oi. dose e qual? E o que é longa? Bom, não, eu acho assim, se eu for usar, eu estou partindo do personal que é do racional que é uma profilaxia. Então eu uso a rivaroxabana 10 miligramas.
é uma dose mais prática. Mais uma vez, ressaltando, é o que a Alder falou, a dose de escolha, e eu, quando eu consigo convencer o paciente, eu convenço a tomar enoxaparina, mas às vezes o paciente ainda quer fazer cardápio, né? Ele não só quer escolher, como quer escolher a droga. Aí eu deixo claro que é uma droga inferior, deixo inclusive anotado em prontuário, Prontuário. com nível de evidência inferior, e que ele vai usar tal, porque o paciente não tem limitações ao uso da enoxaparina. Inclusive, a escolha pessoal é uma limitação, gosto ou não. Se o paciente se nega a usar a droga, o que eu posso fazer? Não vou ser eu que vou dar uma injeção de enoxa nele. Mas eu deixo claro que é uma alternativa inferior a, ao que a gente chamaria de, não é nem padrão ouro, né? Como disse a Alda, tem tão pouca evidência que é o padrão prata, né? Porque não temos evidência forte de profilaxia medicamentosa em trombose, assim, trombose por profilaxia por viagem aérea. Vou falar sobre uma coisa que eu acho que acontece, é, e que é um outro tópico extenso, mas que a gente pode pegar algumas coisas mais comuns, né? Então, é o uso dos DOACs em pacientes que usam sistematicamente ou de rotina protetor gástrico, que usam de rotina antiagregantes. Quer dizer, como é que a gente vai lidar com ou outras drogas que interferem, tem as mais comuns. Então, contraceptivo oral, quer dizer, aquela mulher que está fazendo reposição hormonal e você quer fazer ou a profilaxia ou o tratamento, eu vou tirar, eu vou aumentar a dose, eu vou diminuir a dose em qual circunstância. Protetor gástrico interfere de fato e em quais. O antiagregante você tira naquele cara que está usando. Não estou falando do cara que acabou de fazer uma angioplastia de coronária, não é esse. Mas é aquele que toma para tratar a doença coronariana profilaticamente, vamos dizer assim. Quem quer começar? Eu vou comentar deixa eu comentar sobre o antiagregante. Se o paciente tem uma indicação de uso de dupla antiagregação, indicação formal, você precisa ver se o seu DOAC o quanto que ele vai adicionar de risco. Mas eu vejo muita gente em dupla antiagregação sem nenhuma indicação para estar tomando dois antiagregantes. Claro que se o paciente tem doença cardiovascular estabelecida, não é fator de risco, doença cardiovascular, ele tem indicação de fazer terapia antiagregante. Mas se uma coisa não substitui a outra. Se ele tem também indicação de tomar anticoagulante, ele vai ter que tomar. Aí é uma questão de estimar se é a hora de você usar a dose plena. Se tem que usar a dose plena de anticoagulante, não adianta inventar, não adianta tentar inventar outra técnica, tem que dar os dois ao mesmo tempo, e ele vai correr um risco aumentado de sangramento nesse período. E depois, eventualmente, você pode sim considerar que, como o paciente está tomando antiagregante, talvez seja interessante você reduzir a dose. Sobre o uso de Protetor gástrico. protetor gástrico, eu não vejo como muita limitação, mas eu foco mais naquilo que a Audrey falou, né? Tem certas drogas que precisam ser tomadas com a medicação, não estando em jejum. Uns por motivos absortivos, como foi a rivaroxabana que a Audrey comentou. Outros por questão de tolerância. Você toma uma dabigatran de jejum, ela tem o ácido tartárico dentro, que é para melhorar a absorção, ela vai te dar dispepsia importante. Mas a Audrey e Marcelo, fiquem à vontade aí para comentar sobre as outras drogas aí. Gente, a parte de hormônio e trombose, ela é um mundo à parte, né? Ela é um mundo à parte. O que se sabe hoje é que a reposição hormonal pela via transdérmica, ela tem um risco mínimo de evento, né? Então ela é mais segura, mas para paciente de alto risco, tem se recomendado em algumas situações profilaxia nos primeiros 6 meses, que é a época de maior risco de TEV, sempre no início do anticoncepcional e da reposição hormonal depois, né, a síntese e as proteínas hepáticas vão se estabilizando e o endotélio e o risco baixa bastante, mas isso é um mundo à parte, né?
Então, geralmente, né, paciente que ou ela tem ou não contraindicação para o uso de reposição ou uso de anticoncepcional, né? Aí ela tem que usar outro método. Mas também na nível de reposição, com todos os benefícios que tem se visto hoje, né? ah, Quando é muito necessário, aí a gente pode usar o anticoagulante com profilaxia associado nos primeiros meses para diminuir o risco de um evento. Mas esse aí dá uma aula ou duas, até um congresso. Eu vou dificultar a vida da Aldra e vou escolher para ela o chip da beleza, Ih, que é uma coisa que tem vindo cada vez mais no consultório, né? então, se você for ver o chip da beleza pensando só em gestrinona, né? Eu não sei se tem estudo, eu acho que não tem. Eu acho que o André, ai gente, Uma Malavase. lavase. tô com sono. É, uma lavada, pelo Malavase. amor de Deus. Amo o André. O André acho que está fazendo um estudo em relação a isso. Agora, quando vai aí estrógeno, testo, aí vira o samba do crioulo doido, né? É, o doutor Elvio sempre comenta que a testosterona, né? E é uma coisa que a gente estuda, eu fui tão atrás disso, fiquei tão preocupada, que aí a gente acaba pegando muito paciente no consultório que faz uso de testosterona, até eu faço academia, o pessoal toma essas doses, esses remédios veterinários aí para cavalo, enfim. Mas é isso, né? É a vida como ela é. Eu fui perguntar e é isso que o pessoal usa, é um horror. Mas, enfim, que a testo talvez não aumente o risco de trombose diretamente, sim quando tem associada a poliglobulia, e se não tem poliglobulia para evento venoso, e acho que a arterial também não aumenta o risco se não tiver poliglobulia. Agora, quando tem associação de estradiol, é complicado, é complicado. Não lembro Tá. de ter lido nada nesse sentido. Quando eu tento fazer alguma pagelança, né, porque às vezes a gente precisa fazer pagelança, eu acabo fazendo, eu acabo dosando, eu pego muito paciente, estou pegando agora recentemente paciente que vai começar a fazer reposição hormonal, sempre indico a via transdérmica, que parece que não tem aumento de risco, né, mas a gente sempre fica com medo, então eu acabo fazendo resistência à proteína C ativada antes e um mês depois. Então, eu faço resistência à proteína C ativada, faço fator 8, faço fibrinogênio e dímero e globulina ligadora de hormônio sexual antes e um mês depois, mas é pagelança pura, né, da cartola. E o que eu queria falar rapidamente, né, por causa do tempo, sobre antiagregante. Quando o paciente tem indicação aí de anticoagulação, nunca pensei nisso, apesar de ser uma coisa óbvia, de reduzir a dose do anticoagulante. A gente acaba pegando muito paciente no dia a dia, e eu, quando possível, eu tento o máximo falar com o cardiologista para ver se ele concorda de ficar com aspirina. Eles quase nunca concordam, mas eu sempre tento, né, se for possível, deixar com aspirina aí o anticoagulante oral, que até foi uma coisa que eu perguntei para o doutor Nicolau, uma coisa que eu fico sempre intrigada, porque quando o paciente faz aí uso de Plavix e vai operar 2 dias depois da suspensão, um dia depois, eles sangram para caramba e a aspirina não. Então, eu morro de medo de Plavix, mas também dá um motivo para a gente fazer um outro evento para conversar sobre isso. E em uso de hormônio, ó, lembrar que a mulher, até uma coisa que o André falou nos estudos o Malavasi falou nos estudos eu lembro uma aula que ele deu, nos estudos da rivaroxabana, as mulheres que tiveram trombose continuaram usando rivaroxabana, fizeram uso de rivaroxabana e tiveram trombose associado ao uso de hormônio, né? Então, se a mulher se está tomando anticoncepcional e teve trombose, continue tomando anticoncepcional com o anticoagulante, porque se engravidar, um risco vai aumentar muito mais, né?
Eu acho Muito que é isso. importante isso daí. Pegando esse gancho, que você já termina, Ivan. Pegando esse gancho que você falou, ainda na área da pagelança, né? Você falou de várias coisas, mas com hormônio. Agora eu vou falar sem hormônio. Também na pagelança. Dedímero para monitorar risco de trombose, mas assim, especificamente, a gente sabe que isso acontece e que se faz. Se vale ou não vale é um outro departamento. Mas colocando isso nas situações de monitorar dedímero na suspensão de anticoagulantes ou na redução da dose ou na reintrodução. Tipo, aquele cara que vem com dímero baixo e sobe, aquele cara que você vai tirar e o dímero dele está lá na estratosfera. Que a gente O dizer que 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 não eu, funciona e que não vai fazer é uma é, coisa. Isso não se faz, é um outro departamento. é. Eu, na minha prática, eu tento o máximo possível não pedir, porque eu fico com medo do que eu vou fazer depois com esse resultado. Eu tenho medo de mim, do que eu vou pensar. Então, eu Mas procuro eles não vêm com o pedir. dedímero. Eles vêm. Então, o que eu faço quando essa situação acontece? Então, eu faço assim: o paciente está com o dímero acima de 1.000 lá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. O que eu faço? Eu faço uma anamnese, um exame físico hiper detalhado e eu tento o máximo possível ver se ele tem algum motivo para isso. E se ele não tiver, eu fico com medo do que eu vou pensar, mas aí eu acabo pensando em risco maior, né, de trombose. Mas assim, é muito pagelança, muito da cartola, mas eu sempre tento achar um motivo para o dímero estar positivo, que não é a trombose. Marcelo? Eu, para mim, o dímero D, eh, a única serventia dele é para paciente de baixo risco quando chega na emergência e não tem alguém para fazer um ultrassom. Aí se o cara tem um Wells baixo, dímero D normal, manda para casa. Daí para diante, não tem mais por que pedir, só dá confusão e medos, como disse a Audrey, né? E uma coisa sempre importante, até a Crista aí já tivemos uma vez uma mesa sobre isso, e sempre lembrando que o dímero D, depois dos 50 anos, ele tem que ser ajustado pela idade. Então, dos 50 em diante, o valor normal é a idade vezes 10. Então, um paciente de 80 anos, ele, o dímero D dele é 800, o normal. Então, às vezes a gente está assustado com alguma coisa, mas é só pela própria idade e pela inflamação que a idade gera. Ivan, para fechar, porque a gente já está em cima da hora, o seu comentário sobre isso ou alguma coisa que você gostaria de falar que ficou no ar? Não, sobre o dímero D, infelizmente, ele é um fator confundidor frequente, acaba causando ansiedade tanto para paciente quanto para médico. Eu acho difícil, eu considero mais relevante você ter uma boa percepção de quem é o seu paciente, qual é o grau de risco de trombose que ele tem. Se ele é um paciente saudável, que nunca teve nada, teve uma trombose provocada por um fator transitório e que já foi removido, ele sofreu um trauma, foi atropelado, teve uma trombose, isso é uma coisa. É diferente de um sujeito que acordou com uma tremenda trombose extensa, sendo que tinha ido dormir normalmente num dia sem nada sem particularidade. Eu acho que a história clínica, essa classificação do risco clínico dele, vale mais que o dímero D, porque ele confunde muito. Mas eu entendo perfeitamente. Imagina você está pensando em tirar um anticoagulante de um paciente, ele ainda está com o dímero D, não um pouquinho elevado, mas razoavelmente elevado. Causa um pouco de ansiedade, mas é como a Alder falou, precisa entender se não tem outro motivo. Até um treinamento físico mais intenso aumenta o seu dímero D. Então tem muita coisa, tem muito fator confundidor. Bom, eu queria realmente agradecer todo mundo. Infelizmente, esse tema não acaba, né? Ele só vai arborizando e a gente vai Exato, exato. mais coisas. Mas eu queria parabenizar o Ivan, o Marcelo e a Aldre, agradecer por quem participou, dizer que esse é um foro aberto para quem quiser no núcleo, nas últimas quartas-feiras do mês.
Quem quiser, manda mensagem para a gente, liga, sugere temas, quer trazer um tema para dar aula, seja lá como for, é um espaço aberto a todos. Queria realmente agradecer e espero vocês na próxima quarta-feira, última do mês. Eu também agradeço e uma excelente tarde a todos vocês aí. Muito obrigado, hein, André? Eu também agradeço. Um abração aqui do Sul para todos. Uma honra para Obrigado, mim. Marcelo. Obrigado, Alder. E obrigado a todos que assistiram aí. Tchau, um abração. Valeu. Obrigada. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado. Obrigado.